Fala galera, tudo bem? Meu nome é Victor Tupan e eu tô aqui para te ensinar tudo o que você precisa de essencial para sua prova. Na aula de hoje eu vou falar sobre a trigonometria no triângulo retângulo, então vem comigo para você entender. Então olha só, nessa parte da trigonometria eu vou falar para você sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. O que é isso? Eu já tinha te falado, o triângulo retângulo é um triângulo muito importante. E aqui a gente tem essas razões entre os seus lados. O que é isso? São razões que são tão importantes que a gente deu nomes para elas. Repara o seguinte, tenho aqui um triângulo retângulo, beleza. Você já sabe que os lados deles chamam cateto, cateto e hipotenusa. Eu marquei aqui um ângulo. Em relação a esse ângulo, a gente tem aqui, ó, que o cateto que está na frente, eu chamei de cateto oposto. E o cateto que está adjacente, encostando no ângulo, eu chamei de adjacente. Tudo bem até aqui? O que acontece? Se eu fizer razões entre esses lados, eu consigo encontrar valores específicos. E a gente já tem pré-definido quais razões são essas. Olha só, razão que a gente chama de seno. O que é a razão que eu chamo de seno do ângulo alfa? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, quando eu divido essa medida por essa, eu encontro uma razão que a gente chama de seno. Uma outra razão que a gente chama de cosseno é quando eu pego o cateto adjacente e divido pela hipotenusa. Essa razão é chamada de cosseno. A terceira que a gente tem é a tangente. Tangente do ângulo alfa é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então eu tenho seno, cosseno e tangente. Uma outra maneira de descobrir a tangente também é se a gente dividir o seno pelo cosseno. Se eu souber essa medida com essa, dividir, eu também chego na tangente. Por que isso aqui é tão importante? E presta atenção como que isso funciona. A gente já tem pré-definido todos os ângulos que um triângulo retângulo pode ter. Esse valor alfa, ele pode variar aí de 1 até 89. E de 1 até 89 eu sei todos os senos, cossenos e tangentes possíveis. Eu já tenho essas respostas. Então por isso que eu uso, porque a partir disso eu consigo descobrir as medidas que eu desejar. Beleza? Então, dentro dessas razões trigonométricas que eu mostrei para vocês, vão ter casos que a gente precisa saber de cor os valores. Eu já te disse, todos os ângulos possuem um valor para o seno, cosseno e tangente. Só que não tem como a gente decorar todos, mas são 3 os mais importantes, que são os chamados de ângulos notáveis. Os ângulos de 30, 45 e 60 são os principais ângulos do triângulo. E deles você precisa saber de cor os valores dos senos, cossenos e tangentes, porque eles não serão dados para vocês nas questões. Então lembra, tem um triângulo retângulo, alguns ângulos estão aqui. O de 30, 45 e 60 você precisa saber de cor. E para você saber todos esses ângulos, eu tenho aqui uma tabelinha que a gente vai montar juntos, de uma maneira que você vai gravar como montá-la para você não errar isso nunca mais. Presta atenção. A regra é o seguinte, coloco aqui as medidas, seno, cosseno e tangente. Coloco aqui 30, 45 e 60. O que eu faço? Eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Pronto. Raiz em cada um. Ou seja, eu vou colocar raiz em todos. Ó. Raiz em cada um. Raiz em cada um. Por que eu não coloco no 1? Porque no 1 a gente não precisa colocar essas raízes, porque raiz de 1 é 1. Tudo bem? Uai, professor, mas e a tangente? A tangente é diferente. O que a gente faz? A gente divide o seno pelo cosseno. Então, quando eu faço essa divisão aqui, ó, você vai encontrar que essa tangente é raiz de 3 sobre 3, certo? Raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2, você vai ver que vai dar 1. E aqui a sua tangente vai ser só raiz de 3. Beleza? Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto, sobre um ângulo visual de 2 alfa. A figura ilustra essa situação. Então você está vendo a figura aí na sua tela. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30. Ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância de 2.000 metros. Com base nesses dados, mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto P fixo será... Bom, então as informações que o exercício me deu já estão aqui. Eu tenho um ângulo alfa, um ângulo 2 alfa e o desenho. O que é importante a gente colocar foi o que ele falou, que este ângulo aqui vale 30 e essa distância aqui, ó, vale 2.000
metros. Pronto. Agora eu tenho tudo o que eu preciso para resolver esse problema. Repara uma coisa, eu ensinei para você uma ideia sobre o ângulo externo no triângulo. O que era a ideia do ângulo externo? O ângulo externo, ele era a soma dos dois ângulos não adjacentes no triângulo. Ou seja, 2α é alfa mais esse outro ângulo aqui. O que isso quer dizer? Que esse outro ângulo aqui, ó, ele vai ter que ser quanto? Ele vai ter que ser alfa também, ou seja, também vai ser 30. Logo, se aqui é 30, o 2α ele vai ser quanto? 2α vai ser igual a 60 graus. Beleza, mas o que o exercício quer? O exercício quer a menor distância do ponto P até a trajetória do barco. Essa seria a nossa menor distância e aqui, ó, acaba formando um ângulo de 90 graus. E aí o que acontece? Repara, se aqui é 2.000 metros, esse ângulo é 30 e esse ângulo é 30, consequentemente o que vai acontecer? Eu vou ter que esse lado aqui, ó, vai ser 2.000 metros também. Por que vai ser 2.000 metros também? Porque a gente tem aqui um triângulo isósceles, também te ensinei na nossa aula 1 deste volume. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de x. Tudo bem? Agora, olha que interessante. Tem um ângulo de 60. 60 é um ângulo notável. E o que é essa medida x? Essa medida x é o cateto oposto ao 60. Então o que a gente tem que relaciona cateto oposto e hipotenusa, que foi a medida que ele me deu? Cateto oposto, certo? Cateto oposto e hipotenusa, a gente usa uma relação que a gente chama de seno. E no caso, a gente vai usar o seno de 60. Ah, mas eu não sei qual que é o seno de 60. Sabe sim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Faz a continha, acha qual que é o seno de 60. Ó. Seno de 60 tá aqui, ó. Seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Então, o que eu posso falar? Eu posso falar que raiz de 3 dividido por 2 vai ser igual ao cateto oposto, que é o x. Vou colocar aqui embaixo, ó. Cateto oposto, que é o x, certo? Cateto oposto, que é o x, dividido por 2.000, isso vai ser igual ao seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Pronto. E aí, como que eu faço para resolver? É só eu resolver essa relação aqui. Eu vou passar o 2.000 multiplicando, certo? E nem vou dividir o 2, vou deixar ele aqui. Vai ficar assim, ó. X igual é 2.000 raiz de 3 sobre 2. E aí, o que acontece? Se a gente dividir 2.000 por 2, vai dar quanto? 1.000 raiz de 3. E aí, a gente vai ter que o nosso x, ele é igual a 1.000 raiz de 3, que era a medida que ele pediu. Beleza? Bom, pessoal, terminamos aqui mais uma aula, nossa aula 3, que falava sobre as razões trigonométricas. Na nossa próxima aula, eu vou entrar agora na parte dos quadriláteros, ainda em geometria plana. Então não esquece, se você está gostando, curte, comenta, compartilha com os amigos e lembre-se, ano que vem você está na faculdade. Valeu!